Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês, após longos meses de batalha, discussões, embargos políticos, finalmente a Câmara dos Estados Unidos aprovou o que os militares e especialistas do Ocidente consideram a virada do jogo no campo de batalha no leste europeu contra a Rússia. Bilhões e bilhões de dólares serão entregues e alimentarão ainda mais a indústria de defesa dos Estados Unidos e de toda a Europa e contribuirá com a máquina de guerra lá na Ucrânia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho, principalmente nesse momento em que fui penalizado pela plataforma aqui no canal Área Militar. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Se vocês quiserem ajudar também o canal, vocês podem se tornar membro aqui do Clube dos Canais do Área Militar. Com isso você vai receber os vídeos em primeira mão antes que todo mundo e ainda vai ter os seus comentários destacados. E também você pode fazer uma contribuição com um Pix do canal que eu deixei os links e também o Pix do canal aqui na descrição deste vídeo. Bom, como vocês já sabem, bilhões e bilhões de dólares estavam retidos na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Estados Unidos, após uma aprovação de um projeto de financiamento de aliados, Ucrânia, Israel, entre outros aliados, até Taiwan, na casa ali de mais de 90 bilhões de dólares. O Senado havia aprovado, o Senado havia jogado para a Câmara dos Representantes, mas o que aconteceu? Chegou lá, a linha opositora do governo atual, Joe Biden, observou que as questões internas, políticas, economia, as questões sociais e de saúde interna dos Estados Unidos estavam muito debilitadas, estavam em frangalhos. E também entrou a questão sobre a imigração, principalmente lá na região do México, estava ficando ainda mais desgovernada, sem um critério específico, muitas pessoas entrando e colocando em risco a própria segurança nacional dos Estados Unidos. E aí entrou um outro pacote de embargo, vamos dizer assim, que prejudicou o andamento deste trâmite, desse projeto de financiamento do conflito na Europa, que era, sem dúvida, o já acréscimo que estava sendo feito na dívida interna do país na administração Biden. Ou seja, com esse pacote, a dívida interna americana estava chegando aos seus 34 trilhões de dólares. É um dinheiro, sem dúvida alguma, inimaginável. Muitos estão falando, mas os Estados Unidos podem, porque eles produzem o seu próprio dinheiro, porque eles imprimem moeda. Não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim. Eles têm esse poder de entrar numa dívida interna muito grande, sim, eles têm, porque eles conseguem manipular de forma, vamos dizer assim, colocar um termo não pejorativo, mas um termo que às vezes é muito soado de forma ruim, mas eles podem manipular o mercado e preencher, diminuir ao longo do tempo, fracionar essa dívida pública e pagar aos poucos e sair desse limbo. Eles conseguem, eles têm esse poder. Não precisa ficar emprestando como acontece com outros governos, por exemplo, a Argentina, a Grécia, anos atrás, entre outras nações. Então, no sábado, veio uma notícia muito importante para aqueles consumidores das políticas americanas, principalmente no exterior, e que também recebem ajuda dos Estados Unidos, porque a Câmara dos Representantes, no sábado, aprovou em uma rara sessão de sábado um pacote de 95 bilhões de dólares em ajuda externa para a Ucrânia, Israel, Taiwan e outros aliados.
Isso, sem dúvida, se torna um raro momento de união, um raro momento entre uma discussão de partidos e políticos, até mesmo de oposição e de situação, para auxiliar nessa guerra em curso no leste europeu, do que eles chamam de ascensão de um mal chamado China e Rússia, que buscam avançar sobre o mundo, principalmente na Europa. Então a Câmara, aprovando esse projeto, ela legitimou uma transferência de 61 bilhões de dólares somente para a Ucrânia. E isso demonstrou um forte posicionamento, uma mão amiga para a demonstração de apoio financeiro e também militar dos americanos para com os seus aliados, como a Ucrânia. Mas esse pacote também direciona uma verba bem substancial, bem interessante para Israel e também de uma ajuda humanitária na região do Oriente de 26 bilhões de dólares, que com certeza vai dar seguimento aos planos de Israel para detetizar de vez todo esse mal que vem sendo alimentado pelos árabes lá na região da faixa. Então, cada segmento possui seu pacote de ajuda e que enfrentou, é claro, uma votação muito favorável, e também outras partes, em outras situações, enfrentaram situações negativas de não apoio a esse tipo de projeto, esse tipo de pacote. Mas cada segmento, para onde vai ser direcionado essa verba, ganhou uma posição diferente, mas no fundo serão bilhões e bilhões de dólares de financiamento. Houve também uma discussão do projeto de lei de segurança nacional que incluiu uma disposição de forçar uma venda ou compra da plataforma TikTok da China, uma medida rapidamente aprovada no Congresso que busca o quê? O banimento completo dentro do território americano. No entanto, a manutenção desse aplicativo, que é acusado muitas vezes pelo próprio governo, pelas autoridades, não de governo, mas de Estado, por serem mecanismos, ferramentas de espionagem, dentro do território americano só vai ser possível o uso normalizado desse aplicativo quando o controle administrativo e operacional do aplicativo ser feito por uma empresa americana. Isso quer dizer o quê? Que uma empresa americana precisa comprar esse aplicativo por conta das questões de espionagem. Já o presidente Biden, ele prometeu que se esse pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares fosse aprovado lá no sábado, ele assinaria de forma imediata. Então tudo leva a crer que entre hoje, ou melhor, essa semana, não vamos arriscar hoje não, essa semana, até o momento que esse vídeo está sendo produzido, Joe Biden deve assinar esse projeto, essa aprovação lá da Câmara de pacote de 95 bilhões de dólares ainda nesta semana. Se já não fez, conforme o tempo que esse vídeo foi produzido nesta segunda-feira. Então o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, ele colocou seu trabalho em risco porque ele estava recebendo ali muitas indiretas para não apoiar esse projeto, para não apoiar essas questões por parte da administração Biden. Mas ele foi e colocou seu pescoço em risco e votou ali, colocou em votação essa pauta, e essa pauta ela foi aprovada. Eu trouxe até aqui uma fala bem interessante de um deputado de Nova York, que é um deputado democrata. Ele trouxe uma fala bem interessante que ele falou para os jornalistas. Ele disse assim, abre aspas, às vezes, quando está vivendo a história como estamos vivendo hoje, você não entende o significado das ações, das votações que fazemos neste plenário da Câmara dos Representantes, do efeito que isso terá no futuro. Feche aspas. O que ele quis dizer com essa frase importante? Ele revela a clara certeza e também, ao mesmo tempo, a incerteza dessas ações tomadas pelos americanos no sábado, que entrou para a história um dos pacotes mais robustos já feitos até então, que aprovaram esse pacote de 95 bilhões, direcionados em várias frentes aliadas, não para uma só nação. E será que esse pacote, ele quis colocar aqui, mas será que esse pacote vai ser um pacote assertivo ou não?
Então esse futuro não nos pertence, não pertence a esses políticos e não cabe também a eles decidirem isso. Cabe haver somente esse momento de transição, esse momento de vivência, que é um momento de dificuldades. Então, como há dificuldades, independente de quem seja, de quem será direcionado, sua finalidade será direcionada a esse financiamento, esse incremento econômico ou militar, mas se for para o interesse dos americanos, então eles têm essa união para aprovar esse tipo de pacote. Mas eu venho e trago aqui algumas questões. Será que esse pacote pode influenciar de fato na defesa da Ucrânia, a ponto de levar à derrota de uma Rússia cada vez mais organizada, cada vez mais fortalecida e adaptada a esse cenário de sanções? Não estou defendendo nem os americanos e não estou defendendo nem os russos. Eu sempre coloco isso em minhas pautas. Eu defendo o meu país. Mas neste momento eu vejo que há muitas questões em jogo. E, por exemplo, deve oferecer esse incremento, esse pacote de ajuda militar e financeiro. Será que não vai oferecer mais 2 anos de intensa batalha para daqui 2 anos sair mais e mais bilhões dos cofres do erário americano para manter o conflito até o seu desgaste ou o desgaste de Moscou, ou esperarem a saída total de Vladimir Putin do poder, ou alguém tirá-lo, ou ele sair de alguma forma do poder? Então, eu não vejo uma perspectiva clara nesta ajuda para a Ucrânia e tampouco o futuro da Rússia com esta guerra. Então, eu estou sendo muito bem sincero nessa visão geopolítica, tomando como base este pacote que está sendo entregue neste momento para os ucranianos. Eu vejo uma expectativa muito mais positiva nas mãos dos israelenses hoje do que ao contrário. Mas aí eu trago um outro detalhe. Por que houve esse entrave dentro do Congresso americano? Eu já trouxe no começo desse vídeo uma palhinha sobre isso, mas eu vou aprofundar aqui de forma muito rápida, tá? Sabemos que hoje a Ucrânia ela falece em suas operações de contenção dos russos. Sabemos que os russos estão avançando em algumas frentes, sem dúvida, não há como negar isso, mesmo tendo dificuldades em paralisar algumas linhas de frente que hoje estão muito bem posicionadas pela defesa ucraniana, onde os russos perdem muitos equipamentos terrestres, muitos equipamentos aéreos e também navais. E isso faz parte não de uma estratégia russa, mas faz parte dessa guerra que está sendo modulada hoje pelos russos, que não é mais uma guerra, não é mais um conflito, uma operação, mas sim uma guerra. Então hoje observamos uma Rússia que dispara mais de 10 mil projéteis de artilharia a dia contra uma Ucrânia que dispara ao menos 2 mil tiros de artilharia. Então a necessidade que a Ucrânia possui hoje é muito maior do que a necessidade que a Rússia tinha cerca de 6 a 7 meses atrás, antes dessa cooperação mais forte com os persas e também com os norte-coreanos. Então, a Câmara dos Representantes, controlada majoritariamente pelos partidos, pelos republicanos, estava cética em relação a esse apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, por isso que houve esse embate durante meses para liberar essa verba, principalmente vinculada a essas questões políticas de Joe Biden relacionadas à fronteira entre México e Estados Unidos, que se encontram hoje muito prejudicadas por conta dessas entradas de imigrantes de forma desorganizada, desgovernada, vamos dizer assim, que não há controle, tudo passa e aumenta ainda mais a insegurança nacional, risco de um ataque, risco de um terrorismo, risco de roubar empregos de cidadãos americanos legítimos. Então isso também enfraquece a própria economia. Então os políticos conservadores eles argumentaram na época que os Estados Unidos deveriam se concentrar na frente mais interna do que externa, abordando a segurança das fronteiras e também a questão sobre
o aumento, a crescente dívida interna do país. Biden conseguiu elevar a dívida em torno de 34 trilhões de dólares. Os conservadores, eles alertaram sobre esse risco, esse gasto interno de mais dinheiro, e de forma que grande parte desse financiamento em armamentos e principalmente ajuda na Europa, Israel, Taiwan e também na Ucrânia, grande parte vai ser revertida para os próprios fabricantes de armas, os senhores da guerra dentro dos Estados Unidos, que são os verdadeiros donos de toda a nação. E quanto mais guerra sabemos que mais as empresas americanas lucram e pagam seus impostos, e isso faz gerar essa maquinaria econômica dos Estados Unidos. Então Biden e seus assessores, hoje, eles estão visivelmente mais preocupados com a política externa, querem agradar o mundo, achando que conseguirão atingir suas promessas de um mundo mais pacífico e democrático, sem os russos e sem os chineses, não aceitando que há uma fragilidade em seu próprio sistema e também combater de forma muito, não através da agressão, mas sim lutando contra economias, contra concorrências, antes de voltar os olhos para o problema interno da saúde, segurança e também econômica do próprio país. E Moscou respondeu a este novo pacote de ajuda anunciado e aprovado na Câmara dos Representantes. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu diretamente em nome de toda a Rússia, dizendo que esse pacote de ajuda militar não vai mudar a situação nas linhas de frente, onde a Rússia ela já mantém uma vantagem. O governo ele enxerga que suas forças armadas estão melhorando suas posições na linha de frente, e como havia dito, isso é verdade. E também é verdade que os equipamentos russos estão também sendo destruídos em algumas unidades, tanto pelo ar, terra e mar, mas isso também não muda o cenário em favor dos ucranianos. Dmitry Peskov, ele enxerga que mais e mais dinheiro e armamentos sendo injetados na Ucrânia causarão ainda mais vítimas do outro lado, do lado europeu, do lado dos ucranianos, que sofrerão as maiores perdas. Então o presidente até Volodymyr Zelensky, observando essa aprovação recente, ele foi logo se manifestar ainda no domingo, um dia depois dessa aprovação, de que Washington precisaria, mais rápido possível, transformar esse projeto de lei em uma aprovação em lei. O que ele queria dizer com isso? Transformar esse projeto aprovado dentro do Congresso para ser logo sancionado pelo Biden e assim virar lei imediatamente. Por que ele está pressionando isso? Porque ele quer que haja uma transferência real de armas o mais rápido possível, dizendo que as armas de longo alcance e também sistemas de defesa aérea seriam as principais prioridades neste momento e que ele está corretamente acentuando isso. De fato, para fecharmos aqui esse entendimento, fecharmos essa análise de hoje, se isso realmente mudará este cenário de guerra no leste europeu, é uma incógnita que eu coloco aqui para vocês. Estou sendo sincero. Eu acho que a situação da frente de batalha em Israel vai ter um resultado muito rápido e muito maior do que estamos observando e esperando que aconteça o mesmo no leste europeu, na Ucrânia. Talvez isso se eleve, essa batalha se eleve para mais 2 anos e assim no futuro possa injetar ainda mais dinheiro para os ucranianos. E sabemos que os americanos já gastaram mais de 70 bilhões de dólares em ajuda para Kiev. E mesmo assim, a guerra ela se encontrou em seu 3º ano. Deixo bem claro que ainda falta muita gordura para incrementar e fortalecer essa resistência dos ucranianos. Por exemplo, os caças F-16 ainda não chegaram, mas devem chegar a partir deste ano. Uma transferência maciça de blindados de combate ainda não chegaram, mas há possibilidades de entrega para ainda este ano. E também as questões de novas munições de batalha, especialmente de longo alcance terra-terra, que deve estagnar a linha de frente. Isso significa o quê?
que nenhum e nem outro lado deve caminhar em avanço favorável, e também a entrada mais prioritária de sistemas defensivos terra-ar contra mísseis, drones e também contra aeronaves de combate, por exemplo, dos russos, e também bombardeiros, que também deve neutralizar novas tentativas de arruinar as estruturas críticas ucranianas. E com tudo isso que eu venho trazendo aqui, analisando o resultado disso, eu acredito novamente que esse pacote deve estender ainda mais esse conflito para mais 1 ano e meio, para mais 2 anos, 2 anos e meio, e assim lá no futuro, novamente, anunciar um novo pacote que deve ser repassado para o Senado, no Senado discutido, passado para a Câmara dos Representantes e assim começar uma nova discussão para um novo pacote, para assim incrementar a guerra lá no leste europeu. Espero que tenham gostado dessa análise de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar muito com o meu trabalho, principalmente agora que sofremos uma penalidade do YouTube. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.